Vamos lá? 3, 2, 1. Sim, eu sei que eu estou absolutamente atrasado publicando numa terça-feira a análise de uma rodada que grande parte dos jogos que eu vou analisar aqui foram disputados no sábado. Eu sei que eu estou muito atrasado. Esse vai ser o primeiro vídeo de 2 que eu vou publicar no mesmo dia, nesta terça-feira. Daqui a pouco eu vou para o Emirates Stadium cobrir Arsenal e Porto. E posteriormente teremos aqui a análise da classificação dos ingleses ou dos portugueses. Eu, inclusive, cara, eu tô no momento... o meu atraso é por cansaço, tá? Assim, eu tô realmente começando a ficar esgotado. E tenho pensado, momento aguenta coração aqui, momento desabafo, eu tenho pensado em reformular um pouco o perfil do canal para a próxima temporada, porque não dá, cara, para eu ficar com essa responsabilidade de ter que olhar para praticamente todos os lados dentro da Premier League. É um volume muito grande de jogos que eu tenho que assistir para conseguir trazer aqui uma opinião minimamente embasada, né? É impossível eu ter o conhecimento tão profundo quanto o conhecimento dos torcedores que acompanham jogos só dos próprios times, né, geralmente. Então, assim, é meio que triplicar o meu volume de trabalho para chegar... para nunca chegar tão próximo do conhecimento que o torcedor vai ter do próprio time. Então, enfim, é algo que eu vou ter que reformular na próxima temporada, porque de fato estamos em março e eu já estou começando a ter sinais de exaustão. Porém, ainda temos essa temporada maravilhosa para terminar de cobrir e eu vou tentar manter o perfil de cobertura que eu tenho trazido no canal até aqui. Não 100%, tanto é que os mais atentos aos detalhes já perceberam que eu deixei de publicar aqui os vídeos de previsão, né, de resultados, análise das minhas projeções anteriores. Era algo que eu queria ter feito com mais constância, mas ficou perdido no caminho por conta desses motivos que eu já trouxe aqui nesse desabafo inicial, que eu peço desculpas, né, por tomar o seu tempo com isso, mas eu acho que devo também explicações para certas frustrações, né? Tem gente que acha que eu dou atenção para um time mais do que outro e aí vai criando rusgas. Isso não é e nunca foi e nunca será a intenção desse canal. Vamos analisar aqui. Eu trouxe 4 jogos, né, como a capa desse vídeo sugere, para a gente colocar uma lupa um pouco maior aqui, tá? Começando pelo novo líder, começando pela vitória de sábado do Arsenal sobre o Brentford, aqui no Emirates Stadium, aqui em Londres. 2-1 com um gol nos finalmente marcado por quem a torcida canta, né, de uma maneira que eu acho super bem humorada. 60 million down the drain. Kai Havertz scores again. 60 milhões no ralo. Bom, o Kai Havertz marcou mais um gol. Basicamente, criticando a crítica, né? O Kai Havertz, ele foi uma contratação cara e que parecia não ter muito sentido, inclusive para mim, tá? Eu me coloco como um dos alvos dessa canção da torcida do Arsenal. Mas ele tem se mostrado não só muito útil pela versatilidade, o que em muitos momentos traz um caráter um pouco curioso, né? Porque o jogador que é muito versátil e pouco convincente, ele passa a impressão de não ter posição e de ser apenas um substituto para a ausência do cara ideal para aquela posição. Então ele está sempre cobrindo um pouco os buracos do time, mas ele nunca é o plano A. Parecia, na minha, claro, concepção, o caso do Kai Havertz, mas de uns tempos para cá, ele tem ganhado confiança, ele tem sido um cara importante para o resultado determinante com assistências ou gols. É a primeira vez, por exemplo, que ele marca em 4 partidas da Premier League de maneira consecutiva. Não tinha feito isso pelo Chelsea nem pelo Arsenal até aqui. Então, é um cara que não é só pelo gol, tá? Acho que é mais do que isso. É
pela sensação e pela percepção de que o Kai Havertz talvez esteja se aproximando do nível de confiança que ele demonstrou e encantou com a camisa do Bayer Leverkusen algumas temporadas atrás. Ele que marca o segundo gol do Arsenal nesse jogo que foi desnecessariamente chato, né? O Arsenal, ele pouco foi agredido pelo Brentford até a lambança do Ramsdale. E aí não tem o que falar, né? Foi de fato uma lambança. E aí eu acho que entra mesmo na lógica de que é um cara que está sem confiança, sem sequência. Ele só jogou porque o Raya, pelo acordo de empréstimo, que vai terminar em compra com o Brentford, impossibilitava a presença do Raya em jogos contra o Brentford. E o Ramsdale, sem confiança, acabou, né, atrasando o chute naquela bola com os pés e ele se enrolou. Depois ele foi importante, tá? Acho interessante trazer isso também, como ele se recuperou mentalmente daquele erro que realmente foi muito complicado, né? As portas ali do intervalo, você meio que derruba um pouco a autoestima do time. E o Ramsdale conseguiu ser importante em duas chances do Brentford. A primeira do Tony, que teria sido um gol genial, né? Aquela de primeira ali da intermediária, quase meio campo. E a segunda, principalmente no lance de cabeça, que eu esqueci qual foi o jogador do Brentford que finalizou, mas o Ramsdale fez uma defesaça. Essa eu gostei mais até do que a do Tony. Então, enfim, ele conseguiu se recuperar, mas é claro que ele não fica tão marcado muito por conta da vitória e do gol do Havertz, mais do que até mesmo as defesas que ele fez. De qualquer forma, é um Arsenal que conseguiu rodar e no fim abrir a lata, né? E chega a 8 vitórias consecutivas na Premier League pela primeira vez desde 2015. Em abril daquele ano tinha conseguido essa marca com o Arsène Wenger. É apenas o quarto time na era Premier League a vencer os 8 primeiros jogos de um ano, né, 2024. O City de 2021 fez isso, o Liverpool de 2020 e o Manchester United de 2019. Todos os três terminaram com o título. A briga do Arsenal, ela é com dois deles, né? O City e o Liverpool, e vamos ver como é que vai terminar essa temporada. Também quero falar um pouquinho do Declan Rice, né? Que é um faz-tudo de maneira maravilhosa e está sendo importante, inclusive, no terço final. Está sendo um cara que tem marcado, que tem assistido. São 6 gols e 5 assistências nessa temporada. Fora aquela bola na trave, cara, o chute dele, não sei se vocês viram a câmera de trás, a curva que a bola faz, cara, foi um chute praticamente perfeito, né? Um pouquinho, sei lá, 2 centímetros, 3 para a esquerda, e aí seria um dos gols de fora da área mais bonitos dos últimos tempos. Sou fã do Declan Rice há muito, muito, muito tempo, desde o West Ham, e estou feliz de vê-lo evoluindo, se tornando um jogador ainda melhor com a camisa do Arsenal. Para a partida de hoje, aproveitar para fazer uma pequena prévia aqui, algumas dúvidas para a escalação, né? O Martinelli, imagino que esteja fora, foi cortado da seleção brasileira, então o mistério que o Arteta tentou fazer foi arruinado pela nota da CBF, então não teremos Martinelli para essa partida, infelizmente. E aí, cara, quem você colocaria? O Arteta me deu sinais de que ele vai colocar um time um pouco mais ofensivo. Portanto, por exemplo, eu imagino que o Zinchenko entre na vaga do Kiwior de início. Por mais importante que tenha sido o Kiwior e que venha sendo, o Zinchenko é um cara que possibilita um pouco mais o jogo ofensivo, ainda mais sem o Martinelli ali. E aí, sem o Martinelli ali, o que você faria? Eu fico na dúvida se ele vai manter o Havertz ali no falso 9. Eu acho que sim. Ele poderia tirar o Jorginho, trazer o Havertz e colocar o Trossard e o Jesus. Mas eu acho que ele vai manter o Jorginho, que está jogando maravilhosamente bem. E ele vai colocar o Jesus na esquerda e deixar o Trossard com opção. Diferentemente do que ele fez contra o Brentford. Mas contra o Brentford, o Jesus não entrou na esquerda. Foi o Nelson, né? Enfim, cara,
Eu iria com o Jesus na esquerda. Não sei como que você iria. Daqui a pouco a gente vai ver. Passando para outro clube do norte de Londres, que teve uma vitória muito, muito, muito grande. Cara, você golear o Aston Villa em Birmingham, ainda mais num jogo de 6 pontos, né? Numa disputa direta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, é muito, muito, muito grande. É um 4-0 que foi construído no segundo tempo, especialmente depois da expulsão do McGinn. E eu não consigo, cara, e olha que eu sinto que eu sou alguém que tem um pouco mais de, como é que eu posso dizer, de lastro e de compreensão com entradas um pouco mais duras, porque eu acho que fazem parte do futebol. E, portanto, eu acho que eu discordo muito de pênaltis que as pessoas apontam muito rapidamente que são penalidades. Eu acho que a gente pode ter um pouco mais de permissividade na intensidade dos desarmes, enfim. Mas esse eu não consigo ver como alguém não achou para expulsão. Ah, ele não machucou, não tinha como machucar. Cara, ele deu uma bicuda. Assim, ele perdeu completamente a cabeça. E não é do feitio do McGinn, né? Foi a primeira expulsão dele em 166 jogos na Premier League. Mas ele perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça e é um vermelho que talvez que abre margem para uma suspensão para além dos 3 jogos automáticos, tá? Isso aí eu acho debatível e, enfim, não estou muito certo. Mas acho que abre margem, inclusive, para isso. Então, assim, descodar do vermelho eu acho... Não consigo alcançar essa percepção. E são 3 jogos importantes, né? West Ham, fora de casa. Wolverhampton, em casa. E Manchester City, no Etihad Stadium. Que o McGinn, um dos principais jogadores do Aston Villa nesta temporada e nesta Premier League, vai perder por conta dessa expulsão que interferiu inclusive nessa partida, né? O Tottenham já era um pouquinho melhor, mas aí depois passou o carro, especialmente com uns 10, 11 minutos de acréscimo. E com o brilho do Son. Gol e 2 assistências, é o artilheiro da equipe com 14 gols marcados e o líder de assistências dos Spurs com 8 no total. É a 5ª temporada do Son, desde que chegou à Inglaterra, com ao menos 20 participações diretas para gol dentro da Premier League. Ele não vive próximo do auge. O auge dele é algo bem maior do que essa boa temporada, mas certamente são passos em direção ao auge, principalmente quando se compara com a temporada passada, né? Então é muito bom ver o Son sendo protagonista como ele geralmente foi, principalmente agora sem o Harry Kane. Ele, olhando para o geral, ele está 2 assistências de empatar com o número de Eriksen, que tem 62 assistências com o Tottenham dentro da Premier League. O Eriksen, que é o segundo maior assistente do clube na era Premier. O líder é o Darren Anderton, que jogou 12 temporadas, 12 como um bom carioca, no Tottenham. Ele que tem 67 assistências com a camisa dos Spurs. É questão de tempo, né? O Son deve alcançar o Eriksen nesta temporada. Ele está a 7 do Anderton, então ele deve alcançar já na próxima temporada para se tornar o líder de assistências dos Spurs na era Premier League. Também quero trazer um pouquinho do Werner, que, cara, ele já deu certo como empréstimo. Acho que isso é ponto pacífico. E agora é hora de pensar em contratá-lo de maneira definitiva, né? 14 milhões, 15 milhões de libras não é um trocado, mas também não é um valor excessivo para um jogador que já se mostrou útil e mais do que útil, ele parece ser um cara com a compreensão de que ele pode sim não ser titular e ainda assim comprar o projeto. Então ele me parece estar numa posição perfeita de que não vai, enfim, ficar arranjando problema se ele for banco. Pelo contrário, ele parece tratar cada minuto como
uma oportunidade de se provar, né? Depois de ficar marcado e rotulado como alguém que não dá certo na Premier League, que perde muito gol e etc e tal. Já se provou como um cara muito útil. Acho que o Tottenham tem que pensar seriamente em contratá-lo de maneira definitiva. Também estou feliz de ver o Brennan Johnson conseguindo ser um pouco melhor, né? Ser um pouco mais efetivo. A primeira temporada é muito jovem, é outro nível de exigência do que ele tinha no Forest, então é um cara que, enfim, eu também estou feliz de ver desabrochar, digamos assim, né? O Tottenham, que esse 4-0 é a maior vitória do Ange na Premier League e a pior derrota do Unai Emery em casa na competição. Temos 2 pontos de diferença, portanto, agora, entre o Tottenham, que é o 5º colocado, e o Aston Villa, que é o 4º. E o Tottenham tem um jogo a menos. E o próximo jogo do Aston Villa é muito importante para o Aston Villa e também para a briga por, quem sabe, ter uma 5ª vaga para a Champions dentro da Premier, né? O Villa, depois de empatar em Amsterdã com o Ajax, recebe a equipe na quinta-feira pela Conference League em Birmingham. Cara, é um confronto importante para a pontuação, né? Para ver se a Inglaterra consegue ultrapassar a Alemanha, que nesse momento é a 2ª colocada no ranking da UEFA das ligas nacionais. A Itália já foi, tá? Ainda mais agora com o Brighton, que tomou a saraivada da Roma no Estádio Olímpico. A Itália está muito bem encaminhada para ter essa vaga extra, e a 2ª posição fica entre Alemanha e Inglaterra, e também, por isso, temos que ter muita atenção no confronto entre West Ham e Freiburg. O Freiburg venceu o jogo de ida. Precisamos, enquanto Premier League, do West Ham passando pelo Freiburg e também do Aston Villa ajudando. Não é um confronto direto contra um alemão, mas seria muito importante ter o Aston Villa seguindo adiante numa competição europeia. Importante para o próprio Villa estar na próxima Champions, se ele terminar na 5ª colocação dentro da Premier League. Manchester United 2, Everton 0. Uma vitória importante para o Manchester United, que está na 6ª colocação, e a gente tem que ver as possibilidades, né? A chance de Champions depende muito, claro, da própria estabilidade e também de tropeços dessa dupla que eu acabei de falar, Tottenham e Aston Villa. O United está a 6 pontos do Tottenham, que é o 5º colocado, e tem um jogo a menos, e está a 8 do Villa, que é o 4º colocado, e tem os mesmos 28 jogos do United. Não tem confronto direto, o United não pega nem o Tottenham nem o Aston Villa nessas 10 rodadas finais. Então, tá difícil, mas, enfim, uma Europa League parece fazer parte de uma realidade bastante factível para a próxima temporada dos Red Devils, que, assim, não foi um jogo brilhante, não foi uma atuação vistosa, mas, repito, foi uma vitória importante, principalmente como reação à derrota no derby para o Manchester City, e a 5ª vitória dos últimos 7 jogos do Manchester United dentro da Premier League. Então, entre tantas instabilidades de atuação, pelo menos a gente tem uma cama de bons resultados olhando para o retrospecto recente dentro da Liga Inglesa. Tem ainda o ponto da vulnerabilidade. Cara, você sofrer 23 chutes a gol do Everton. Mais uma vez, o United sofreu 20 mais finalizações do adversário. É um problema. O Ten Hag, ele discorda, ele fala que o que importa é a qualidade das finalizações, e o Manchester United não dá tanta possibilidade do adversário finalizar com perigo, né? Chances de qualidade são mais raras, mas de qualquer forma eu acho que sim, isso é uma goteira, né, cara? O seu teto, o seu telhado tá com algum problema ali, tem uma goteira caindo, não é uma cascata, mas é uma goteira constante que eu considero problema, não sei você, torcedor do United. A gente teve 2 pênaltis batidos por 2 jogadores diferentes e sofridos pelo mesmo, né? O Garnacho, que foi importante, falando de desabrochar, né? Cara, é um moleque que eu gosto, eu acho ele bom, é óbvio que ele tem defeitos e precisa evoluir, como praticamente todo jovem, né? O Garnacho é uma joia que o Manchester United formou e tem nas mãos, e é uma joia que, inclusive, está passos à frente do que eu imaginava que ele estaria a essa altura da carreira
e com tão pouca idade. Ele já é titular do time. Ele já é titular do time e faz os dois lados do campo. É um cara que é especial. É especial e foi quem basicamente trouxe algo diferente, trouxe um tempero a mais, né? Sofreu os 2 pênaltis bobos cometidos pelo Everton, mas também pela velocidade, pela capacidade de drible, pela inventividade que o Alejandro Garnacho tem para os dois lados, né? Com os 2 pés. E é um moleque que eu gosto muito e que naturalmente será cada vez mais importante para esse Manchester United. E aí tivemos o primeiro convertido pelo Bruno Fernandes, que, aliás, chegou ao mesmo número de gols dentro da Premier League com a camisa do Manchester United, 48, que Berbatov, Dwight York e Van Persie. 3 nomes pouco importantes, né, para a história desse clube e para a história dessa competição. Por que o segundo foi cobrado pelo Marcus Rashford e convertido, evidentemente? O Bruno explicou que ele queria confundir um pouco o Pickford. Então, ele cobrou o primeiro do lado direito do batedor e veio o Rashford e cobrou do lado esquerdo. Você vê que o Pickford acerta o canto só no primeiro. Então, enfim, foi muito mais uma questão de otimizar as chances do Manchester United fazer o segundo gol do que de, sei lá, dar confiança para o Rashford. Pelo menos foi essa a explicação oficial do Bruno Fernandes. Curiosidade, o Everton é o maior freguês do Manchester United na era Premier League, agora são 41 derrotas. O Everton que está há quase 3 meses, ou 11 jogos, sem vencer dentro da Premier League. Cara, e até a defesa agora está ficando um pouco confiável, né? É um time que sempre teve dificuldade de fazer gol e agora está vulnerável defensivamente. Acho que não vai cair pela ruindade dos outros que estão ali lutando contra o rebaixamento. Mas a única boa notícia do Everton em 2024 segue sendo o anúncio da redução da perda de 10 para 6 pontos. Dentro de campo está muito difícil trazer alguma coisa e se o Shandite vinha sendo valorizado, nesse momento acho que tem dúvidas em relação ao trabalho dele, se estagnou, se bateu no teto e está dando passos para trás, enfim. Não sei, tá? O Everton está flertando com um perigo excessivo depois de ter conseguido bons resultados na primeira metade da temporada. Chelsea 3, Newcastle 2. Jogo movimentado de 5 gols marcados e alguns golaços, né, cara? Em Stamford Bridge, mais uma vitória para Cole Palmer e companhia. É a estrela desse Chelsea. É uma das melhores contratações desse mercado, se não a melhor, hein? Em termos de impacto imediato, cara, a gente tem Declan Rice, tem McAllister, tem Cole Palmer, tem o próprio Endo, né? Não sei, eu não pensei, eu tô trazendo isso agora. Eu tenho que pensar um pouco melhor, mas tá ali, tá nessa conversa. Cara, impressionante o que o Cole Palmer faz. Ainda mais se você considerar a instabilidade desse Chelsea, né? Mas que pelo menos agora, por exemplo, consegue um certo flerte com a estabilidade de 4 jogos consecutivos sem derrota para o Chelsea, né? Todos na Premier League. E tem o Cole Palmer como artilheiro do time, 13 gols marcados, o maior assistente com 11. É o primeiro jogador nesta edição da Premier League a fazer gol e assistir na mesma partida em 5 diferentes jogos. Cara, a assistência dele, eu acho que entra... é um debate que eu queria trazer já há algum tempo aqui, vou aproveitar. O que conta como assistência? É um debate quase que filosófico, né? Há um desvio, tecnicamente, no caminho, antes da assistência, ele tira a validade da assistência. Mas e a intenção? Às vezes um passe que desvia no meio do caminho, ele tem muito mais cara de assistência do que, por exemplo, essa do Cole Palmer, né? Que ele chuta e a bola passa pelo Jackson, que de maneira linda dá um toquezinho de letra. Conta como assistência, porque não teve desvio. Mas será que foi assistência? Não é um exagero considerar isso assistência? Enfim, levanto essa pergunta aqui. Isso não é para diminuir o Palmer, tá? Pelo contrário. Não tem nenhuma intenção aqui. Pelo contrário, não, porque eu não estou tentando aumentar. Mas é um debate que eu acho interessante a gente trazer.
o que é uma assistência. Mas enfim, a gente tem tecnicamente, portanto, Cole Palmer com um gol e uma assistência. Ele poderia ter 2 gols ou até um hat-trick, se essa bola fosse direto, né? Sem o desvio do Jackson, não sei se entraria. E se o Sterling não fosse fominha, num lance cara a cara, e pudesse ter tocado ali para o Palmer, que estava livre, leve e solto para fazer o gol. O Sterling não quis tocar. Cara, o Palmer, ele precisa ser convocado pelo Southgate, né? O Southgate vai ter uma convocação anunciada agora nesta quinta-feira, dia 14, para os amistosos contra nós e contra a Bélgica. E ele estava em Stamford Bridge nessa partida. O Palmer precisa fazer parte da convocação. Titular é outra história, a gente vai debater aqui depois da convocação, teremos vídeo, tá? Mas ele precisa estar. Aliás, quem também estava em Stamford Bridge para essa partida era o Adam Sandler, né? Ídolo dos meus ídolos do Choque de Cultura. Então fica aqui um abraço para o Adam Sandler. A má notícia para a seleção inglesa e para o Newcastle principalmente foi a lesão do Anthony Gordon, que é um cara que também deveria estar na convocação pelo que tem feito nessa temporada. Vem jogado muito bem com a camisa do Newcastle, vem sendo muito importante, mas saiu com um problema no joelho que me parece, não sei qual a extensão da lesão, mas me parece ser, até pelo tom do Ed Howe depois do jogo, algo que o cortaria dessa data FIFA, pelo menos. O Burn também saiu machucado, mas de acordo com o Ed Howe, ele pareceu um pouco mais esperançoso que nada sério. Mas enfim, é uma lista grande de um instável Newcastle também por isso, né? O Trippier, o Callum Wilson, o Joelinton, o Pope, enfim, o Newcastle que agora está ali a um ponto de diferença, né? Do Chelsea, que tem um jogo a menos. Então daqui a pouco o Chelsea ultrapassa esse Newcastle que acho que com uma temporada sem compromissos europeus ele pode repaginar um pouco essas instabilidades e consertar certas questões nesse elenco e até mesmo na planificação dos jogos, né? Foi uma derrota que o 3-2 parece ser mais próximo do que de fato foi. A partida tivemos um golaço do Mudryk, né? Está agora com 2 gols e 1 assistência nos últimos 3 jogos em Stamford Bridge. Ele entrou muito bem nessa partida e fez um belíssimo gol depois de uma boa arrancada do Jackson ali pela esquerda. O fato, cara, é que o Chelsea ainda pode brigar por uma vaga na Conference League, né? Tá a 4 pontos do West Ham, que é o 7º colocado, e tem um jogo a menos. A questão é saber se vale jogar a Conference League na próxima temporada. Cara, a Conference é importante, como foi para o West Ham gritar é campeão, como pode ser para o Aston Villa fazer o mesmo, mas não é importante para o Big Six. Não é. São viagens longas, é uma competição que financeiramente não compensa, né? Você vai ficar ali meio que no 0-0, se for campeão, ou se chegar longe pelo menos. Então eu não sei se é olhar para a tabela com essa esperança. Acho que o Chelsea já está jogando pela próxima temporada para entender se o Pochettino faz sentido ou não, para entender quais jogadores vão permanecer, quais jogadores vão sair, enfim. Mas ainda tem a Copa da Inglaterra, né? Aliás, o Newcastle também. O Newcastle visita o Manchester City no sábado e o Chelsea recebe o Leicester no domingo. É uma chance de título na temporada para esse Chelsea. Finalizando, falando rapidamente pelo menos esse atraso trouxe essa notícia para o vídeo, né? O retorno do Michael Edwards ao Liverpool, hein? Anunciado agora por diversos veículos de mídia aqui da Inglaterra. Ele que ficou no clube entre 2012 e 2022, uma figura integral para a montagem desse Liverpool que voltou a ser o que a história do Liverpool sugere, né? Voltou a ser um clube grande, de brigar por grandes conquistas, de conquistar grandes títulos, muito pelo que Michael Edwards fez, especialmente de 2015 adiante, que ele virou diretor esportivo. Enfim, é o cara que trouxe o Klopp, é o cara que trouxe o Salah, é o cara que fez também essa geração, esse trabalho do Klopp ser muito grande. Ele saiu do clube em 2022 e volta agora dentro da estrutura da FSG, tá? Ele não está dentro do Liverpool, ele está dentro dos donos do Liverpool, mas será a cabeça pensante
da estrutura de futebol do clube. Minha interpretação, eu acho difícil não pensar que houve alguma rusga ali com o Klopp em algum momento, tá? Em disputa de poder, de palavra final nas decisões, o que é natural. Eu não estou querendo trazer uma novela, tá? Mas se essa minha impressão estiver correta, faz parte do negócio e ele está voltando porque o Klopp está saindo, principalmente. E vem um cara que parece ser importante também para esse retorno do Michael Edwards, que é o Richard Hughes. Ele chega para ser o diretor esportivo. Ele que saiu do Bournemouth alguns meses atrás, foi o cara que trouxe o Iraola, por exemplo, para ser o treinador do Bournemouth. Um cara de confiança do Michael Edwards. Enfim, temos a estrutura de futebol do Liverpool formada, hein? Isso é uma grande, grande, grande notícia, por si só, e também pelos nomes que chegam. É o cara corresponsável pelo Liverpool ter voltado a ser o que vem sendo. O próximo passo é o novo treinador. O próximo passo é convencer o Xabi Alonso a ir para o Liverpool, em português, claro. É isso, minha gente. Até daqui a pouco que a gente vai ter esse vídeo pós Arsenal e Porto. Tchau, tchau.